Bom, vamos de novo, pessoal. Agora tem que dar certo aqui, né? Vamos ver se o Domingos pede para participar aqui. Pô, tem uma galera entrando aqui. O Brandão, o Munerati, o Schaefer e o Domingos, que é o meu parceiro de bate-papo hoje aqui. Estamos aqui com esse problema técnico aqui. Bom, vou ter que ir na raça aqui, pessoal. Sou Rafael Rafaeli, sou defensor público do Rio Grande do Sul, atuo nos tribunais superiores desde 2012. E aqui a gente procura cuidar dos nossos processos nossos assistidos que chegam aos tribunais superiores da melhor forma possível, né? Cuidamos tanto da atuação individual de cada processo, ver o que cabe ou não de recurso de levar adiante, como também cuidamos de algumas demandas coletivas, né? Já tivemos a oportunidade de atuar no plenário do Supremo em algumas demandas, mas assim tá difícil hoje aqui conseguir fazer três coisas ao mesmo tempo. Aqui. Eu vou tentar pela da Fiorenza de novo aqui, que a Fiorenza tá aqui. Vamos ver se ela aceita, né? Não. Ah, não estou com domínios, ela disse. Pois é, e onde é que tá aqui o Domingos? É isso que essa que é a pergunta que tá. Ele pediu para o senhor ir tocando, Felipe Darati. Tá, então vamos lá então. A ideia inicial aqui era apresentar o Domingos, né, que vem trabalhar conosco, falar um pouco de atuação estratégica, falar um pouco, né, do que já falamos nas outras lives com o Thiago, colega do Espírito Santo, e com o Flávio, colega de Minas Gerais, sobre tanto a questão dos grandes óbitos, dos grandes obstáculos, para que as nossas ações elas tenham um bom trânsito, um bom êxito aqui nas cortes superiores, e também a questão da tutela coletiva, das atuações como amigo da corte e ações de repetitivos e repercussão geral. Como eu ia dizendo, nós começamos o escritório aqui em 2012, eu e a doutora Josane Hertz, e aí surgiu aquela ideia inicial de como é que seria a interlocução. Tivemos aqui o contato com colegas que aqui já estavam, o colega Rafael Munerati de São Paulo, o colega Fernando Calmon, do Distrito Federal, Tiago Piloni, do Espírito Santo, e outros colegas, né, do Espírito Santo, Tocantins, e Pernambuco, que também já estava por aqui, né? E nos primeiros contatos, nós começamos a identificar que tínhamos demandas em comum, né? Tínhamos demandas aqui agora, acho que Entrou Defensoria Live. entrou Defensoria Live aqui, ó. Poxa, vamos lá. Vamos lá, Domingos.
Entrou e recusou o Defensoria Lives. Vou tentar de novo aqui. Agora acho que vai. Recusou de novo. Então, como eu ia falando, né? Então além de receber em torno de 1.000 intimações por mês, dividíamos em números pares e ímpares. Conectando. Tá aí nosso parceiro Domingos Barroso da Costa. Fale, Domingos. Domingos? Oi. Ô, Domingos, boa noite. Quem sabe bota o fone para a gente conseguir conversar. Estou aqui tomando um suador, estava tentando te achar aqui nessa missão, né? Nessa missão que envolve um pouco de tecnologia. Se fosse só direito, a gente talvez conseguisse ter mais sucesso. É mais fácil fazer petição do que fazer live, né? Sim. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar aqui isso aqui que está preso e vou botar aqui pendurado e assim vamos lá, na moda como eu sempre fiz. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos encerrar e vamos começar de novo ou começamos daqui? Eu acho que não, vamos começar daqui. Perdemos 20 minutos, né? Mas vamos lá. Eu estava aqui falando para os colegas que o assunto de hoje era Defensoria Pública e atuação nos tribunais superiores. É um assunto que conversamos já em outras lives aqui com o colega do Espírito Santo, Thiago Piloni, que foi um papo muito bacana. E mais recentemente com o colega Flávio, de Minas Gerais, que também atua no Tribunal Superior aqui. E aí, com a tua vinda para cá, essa live já era programada já há algum tempo ali, o pessoal queria saber o que nós estamos fazendo aqui, o que nós podemos aproximar e colaborar com os colegas do primeiro e do segundo grau. Eu estou aqui já há quase 8 anos, sempre tive um contato com o pessoal do tribunal, com o pessoal da origem, muitas vezes nos procuram, outras vezes eu mesmo os procuro para saber algum detalhe da causa, saber em que situação, qual é a situação fática na origem. E essa live aqui, ela era aguardada, já que o pessoal queria fazer em junho já, mas aí o Domingos, como recém tinha chegado e tal, nós optamos por fazer mais para o final do recesso. Agora nós estamos no período de recesso nas Cortes Superiores agora, que termina a semana que vem. Eu preciso fazer agora até para o Domingos poder ter mais tempo de atuação aqui, para poder perceber um pouco mais o que a gente faz aqui, perceber e essa troca de experiência que nós temos procurado ter quase diariamente, falando sobre os processos, sobre estratégias de atuação, né? Então a gente acabou deixando para hoje, né? Penamos um pouquinho na arrancada aqui, e aqui vai ser um bate-papo, assim, né? O Domingos é o convidado, né? Que eu estou convidando aqui, mas na verdade é um bate-papo entre nós. A ideia é contar um pouco daquilo que a gente faz aqui e daquilo que a gente pode talvez melhorar, com a ajuda dos colegas sempre. A gente aqui nós fazemos os últimos recursos, mas o processo para chegar com força suficiente aqui para que a gente tenha alguma perspectiva de êxito, ele começa na origem, né? Ele começa lá na base. E a ideia de melhora, ela passa basicamente assim, por 2 eixos. Aumentar essa interlocução, que ela tem sido feita de uma forma por contatos pessoais, não tem uma via institucional muito precisa para essa interlocução. Eu acho que a gente pode começar a ter uma conversa com todos os colegas do Tribunal de Justiça, como tivemos outro dia, através da Aline Lovato,
tivemos uma interlocução bacana, lá domingo já participou dessa conversa. Eu já vinha conversando também com os colegas do tribunal, algumas causas que já estão pacificadas aqui, e acaba a perda de objeto ou a improcedência das nossas demandas aqui acaba reduzindo um pouco o nosso percentual de êxito. Então, tem muitas causas, quando a gente vai despachar com o ministro lá, os ministros às vezes reclamam, e até já teve de outras defensorias, não da nossa, habeas de pessoa morta, habeas de pessoa que já foi solta, situações que já estão consolidadas. Então, a partir dessa perspectiva, assim, do que a gente pode, talvez, evitar alguns recursos ou fazê-los com uma outra roupagem, que permita uma revisão de algum tema já consolidado, isso aí demanda, claro, interlocução com o colega do segundo grau, interlocução com os colegas da base também, que é onde eles conseguem ressaltar o suporte fático que a matéria chegue aqui. E aí essa melhora ela passa por dois eixos, que é essa interlocução maior, né? Eu me lembro de um caso com o Andrei, né, que era a situação de o juiz não quis modificar o dia de audiência do deslocamento, era Coronel Bicaco. E aí, sabendo que o Andrei, colega combativo que todos conhecem, do núcleo penal agora, eu pensei, vou ligar para o Andrei, que fez a causa chegar até aqui, passou pelo tribunal, os colegas encaminharam para cá o recurso, e ponderei com ele que essa situação de deslocamento, o juiz ter que pautar a pauta de audiência dele a partir de nossas próprias deficiências não era uma boa causa. Né? E acabou ali, nós não levamos adiante. Até eu trago esse tema porque eu vi numa live do Franklin, do Rio de Janeiro, ele ponderando que esse assunto era o que a gente tinha que levar adiante, e eu digo, de fato, mas levar adiante não naquela situação que a gente engesse o judiciário, obriga o judiciário a nomear dativo. O caso emblemático aqui no STJ, foi um RHC do Pará, em que a audiência estava para ser realizada e a parte não apareceu, e aí o defensor foi embora. E aí, logo em seguida, o juiz designou um dativo, aí sim, o processo foi anulado. Mas o que eu queria, assim, já, essa introdução, apresentando Domingos aqui, todos sabem que tem livro em coautoria com Pacelli, ele tem também um livro que todos certamente leram, que é sobre Defensoria Pública, Educação e Direitos, junto com o Arion, colega também do Rio Grande do Sul. Fiquei sabendo há pouco, Domingos, né, que tu também foste premiado no CNJ com um projeto de conciliar legal. Então, assim, basicamente eu dizia que os dois eixos que nós estávamos tentando avançar, porque aqui a atividade é muito no corpo a corpo, é muito na tribuna, é muito na audiência com o ministro, é muito no tirar da vala comum o processo, como foi o caso de Israel, é muito de tentar batalhar por um leading case, como foi a database da execução penal. Tem alguns revés, como da clemência também, que a gente pode conversar, que foi na terceira sessão que perdemos por um voto, e aí essa derrota foi porque o presidente era o ministro Schietti. Se tivesse a presidência fosse com o ministro Neff, nós teríamos ganho por 5-4. E aí eu queria, embora há pouco tempo de Brasília, aqui, o que tu percebeu já, tu já te fizesse a sustentação oral da citatura, foi muito elogiada, fizesse também uma atuação já, uma habilitação como amigo da corte, pelo GAEX, no caso da clemência, que vai ser discutido no STF, e fizesse uma sustentação oral virtual também, no caso da desobediência. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho assim, o que tu viste, né? O que tu viu quando chegou aqui, qual é a tua percepção, embora a pandemia, embora não tenha tido contato direto com os ministros, e o que a gente pode, a partir do que se construiu aqui, a gente pode avançar, e estamos trabalhando em alguns projetos para que a gente possa talvez melhorar o suporte, não só a interlocução com os colegas do primeiro e segundo grau, mas também melhorar o suporte daquilo que a gente pode sinalizar, não só do que está colando e do que não está colando aqui, mas também de melhores caminhos quanto a isso, né? Eu queria
te passar a palavra um pouco, porque daqui a pouco já fiquei aqui suando a camiseta para segurar, para conseguir fazer essa live funcionar, e vamos ver se a gente consegue dar uma embalada, depois a gente conta alguns casos ali, alguns detalhes, práticos, as poucas vezes que eu fiz live, e as vezes que participei de algumas palestras, eu vejo que os colegas gostam de contar o caso, contar o detalhe do caso, né? Então, eu sei que tu tivesse um caso bastante interessante aqui na sexta turma e esses outros que eu já mencionei, então eu te passo a palavra um pouco aí, Domingos. Tá ok. Primeiro, meu boa noite a todos e todas que nos ouvem, né? E acima de tudo, minha gratidão à acolhida por parte do colega e amigo Rafael aqui, bem como por parte do GAETS, né? Que é um grupo de atuação estratégica que tem muita importância aqui na nossa atuação enquanto Defensoria Públicas Estaduais, né? E também aproveitando a oportunidade para agradecer nas pessoas do Dr. Antônio Flávio de Oliveira e Rafaela Consaltera a confiança que foi depositada em mim, né, quando me convidaram para vir para cá. Então, acima de tudo, é uma honra estar aqui. Bom, eu estou aqui há 2 meses, como o Rafael mesmo disse, né? Então, meu lugar hoje é mais de escutar do que de falar. Então, o Rafael vai falar mais mesmo, porque tem mais autoridade, mais tempo de casa para dizer. E, embora a experiência que seja pouca, a minha proposta ao chegar aqui, já conversava disso logo depois do convite formalizado e do acerto quanto à vinda, foi embolar um sistema pensando numa atuação estratégica, né? E quando a gente pensa numa atuação estratégica, vai naquela direção de escolher os melhores meios para alcançar aqueles objetivos aos quais almejamos, né? E o que isso quer dizer? A gente começou a pensar em formas de se obter o maior êxito possível na nossa atuação recursal, o que envolve, como o próprio Rafael disse, uma interlocução, né, entre o primeiro, segundo e terceiro grau de atuação na Defensoria Pública, na tentativa de harmonizar essa atuação, jamais unificar, né, porque a gente sabe que há independência funcional, mas na tentativa de harmonizar para a gente tentar divulgar e trazer para cá aquelas teses que geralmente são exitosas, né? E inclusive também tentar evitar o efeito colateral, que a gente chama de efeito colateral, que é aquela tese que se a gente insistir nela, a gente pode acabar prejudicando um sem número de assistidos. Então, nesse sentido, a gente tem conversado e inclusive a gente tem bolado um material que daqui a pouco ele vai vir para todos, com essas ideias, com a base dessas ideias, que já foram discutidas também com o pessoal do segundo grau a partir de uma reunião. A gente vai tentar, a partir dessa interlocução, harmonizar essa nossa atuação recursal e tentar obter mais êxito nessa atuação, tanto junto ao STF quanto junto à STJ, né? E o Rafael me pergunta, quando a minha chegada, que impressão que eu tive desde que cheguei. A impressão que eu tenho e tive, e vou tendo cada vez mais, é que a nossa atuação aqui em Brasília ela é importantíssima no sentido da afirmação da Defensoria Pública, né, de nos fazermos conhecidos e respeitados. E o GAETS tem cada vez mais demonstrado isso também. O cuidado com que se entra em cada causa é muito relevante, especialmente nesse momento, né? E assim, o que eu fiz até hoje, também apoiado pelo Rafael e pelo GAETS, foi justamente isso que o Rafael mencionou, que foi fazer uma sustentação oral num caso envolvendo uma pronúncia em júri, e que o réu foi pronunciado em primeira instância, o tribunal reformou essa decisão, e aqui a briga era para derrubar o voto do relator, que é o Schietti, que é um grande ministro, inclusive, que fazia o chamado indúbio pro societate, embora não mencionasse isso, né? E acaba que brigar contra esse indúbio pro societate bem demonstra quais são as nossas lutas, né? Que acaba sendo brigar contra o imponderável que vem ganhando espaço. Brigar contra um princípio que já deveria ter sido esquecido há muito tempo. Então as lutas que a gente faz aqui, elas são marcadas por essas muitas barreiras que a gente, na base da estratégia, na base do cuidado, na base da escolha dos casos, a gente tem que vencer, tem que procurar superar essas resistências, né? E é isso que vem sendo feito aqui, como o Rafael fala, né? As vitórias são pequenas, mas são muito grandes ao mesmo tempo. Porque cada vitória é uma pessoa que escapa, muitas vezes, dessa malha injusta que tem sido o sistema penal brasileiro e sua aplicação. Mas eu pergunto para o Rafael, já que é ele que está aqui há mais tempo, que história você tem para contar desde quando começou aqui? Que importância que você tem visto ao longo desses 8 anos, correto? De atuação aqui em Brasília.
Olha, eu trabalhei muito tempo no júri, né? Então eu tenho uma impressão que, ainda que não se reexamine, fatos nos tribunais superiores, mas podem ser revalorados, evidentemente, é que os detalhes das causas, detalhes fáticos, eles muitas vezes eles pesam, né? E aqui e aí quem fez muito júri, eu tinha sempre o hábito de não só de saber qual é a situação que está o réu hoje e tal, mas também de verificar auto de apreensão, por exemplo, um caso de tráfico. A gente teve uma mudança de... Aqui tem basicamente, muito furto, muito tráfico, tem muito caso de júri, né, que a gente tem tido algum êxito nos júris na questão de quando é testemunho de ouvir dizer, tá? E quando é aquela questão geralmente vem afastado uma qualificadora, às vezes os ministros reestabelecem com esse dúvida para societar, outras vezes mantém com base na súmula 7. Mas, assim, essa ideia... e execução penal. Execução penal é um carro-chefe aqui em Brasília, né? Tivemos grandes lutas. Até eu brinco que o primeiro caso de overruling foi o caso da Database, que nós tivemos uma participação bastante ativa também, que estavam considerando a mudança do marco temporal para benefícios prisionais, a data do cometimento do delito, quando era no curso de execução, a data da sentença, que era que implementava a guia, às vezes, e a data do trânsito julgado. Era um tris in idem, não era nem bis in idem. E aí aquele cacuete do júri, que serve para o caso de tráfico e serve para o caso de execução penal. Aí eu comecei a me deparar com situações olhando o caso concreto, de verificar que aquele cidadão ali, ele já tinha tido uma interrupção de marco temporal, quando cometeu o delito. Inclusive, é objeto de matéria simulada no STJ, que basta o cometimento do delito, que importa, falta grave ou crime, né? Importa a alteração do marco temporal para benefícios. E aí eu pegava pelo número do processo, fui lá e mostrei para o ministro Neff. Ministro Neff, essa situação aqui é o mesmo número do processo que já teve alteração da database. Então não pode ter, pelo mesmo fato, uma nova alteração. E o ministro Neff se impressionou com o argumento, segurou o recurso e depois ele teve em Minas Gerais. Eu brinco, é sempre bom convidar ministros para palestrar. Nós tivemos a oportunidade de levar a ministra Nancy e o ministro Sebastião no Rio Grande do Sul, porque além deles darem a visão deles, o que pode... o que está sendo feito, bem feito, o que pode ser melhorado, eles estão lá para ouvir. E o ministro Neff, em Minas Gerais, ele foi cercado pela turma, né, da execução penal lá, a Alessa fez um trabalho bastante forte também, e ponderaram que tinha que mudar isso, que estava causando prejuízo para os presos. E o ministro Neff afetou para a terceira sessão. E esse detalhe, o número do processo ser a mesma situação de 3 vezes interrupções, que na verdade é um tris in idem, né? Isso aí fez com que ele balançasse para revisitar um tema que estava consolidado. Então, o que significa revisitar? É mostrar que não está funcionando. E aí o Gaetes atuou, fizemos visita a todos os gabinetes, e eu me lembro que na véspera do julgamento que eu pedi de vice-ministro Sebastião, estivemos com o ministro Sebastião, uma reunião, nós levando nossos argumentos, memorial, defensores de vários estados, e o ministro Sebastião disse o seguinte: vocês têm pressa? Eu julgo amanhã, seguindo a jurisprudência. E aí, então, às vezes tem uma maturação para que as coisas mudem, não é no tempo que a gente quer, tem que ter o tempo dos ministros. A composição das turmas também, às vezes, é decisivo para uma mudança ou não, a nosso favor ou contra. Né? Enfim, e aí, depois de idas e vindas, conseguimos convencer o ministro Reinaldo, que acho que votaria contra a alteração do entendimento, e acabamos lá conseguindo mostrar que realmente era injusto, e tivemos esse primeiro caso, que eu digo assim, de overruling. E teve um caso que eu digo que eu sempre gosto de contar, que é um caso de distinguishing, né? Que é uma situação de São Francisco de Paula. O diretor do presídio, ele pede um preso para fazer a plantação ali das alfaces e cuidar do canil, né? Cuidar da horta e cuidar do canil. E aí o juiz de primeiro grau topou, embora do regime fechado, e deixou ele trabalhar, só que era do lado de fora do presídio. O tribunal manteve, e aí, como nós fomos intimados, foi intimado com decisão monocrática do ministro Reinaldo, dando provimento ao recurso especial
em razão de que a jurisprudência era consolidada no sentido de que para ter regime trabalho externo em regime fechado só com escolta. E como não havia escolta, ele acabou dando provimento a recurso especial e afastando esse serviço externo. Aí fiz o regimental, fui lá conversar com o ministro Reinaldo, e aí me chamou a atenção de novo mais um detalhe. Esse preso, ele estava já ia fechar 1 ano fazendo esse trabalho e não tinha fugido. Tinha uma parceria com a Emater para cuidar da horta. E eu brinquei com o ministro, se fosse fugir, já tinha fugido. Esse aqui é um caso que tem essa peculiaridade, lá não tem pessoal, o diretor do presídio precisou de um preso, pegaram um preso, escolheram a dedo, um preso com comportamento exemplar, e tão exemplar que nunca teve nenhuma falta, nem depois de estar trabalhando. No lado de fora do pátio, ainda aqui dentro da área do presídio. E até brinquei com o ministro. Se acabar, se tirar ele, vai morrer. Vai matar as alfaces. Aí o ministro deu risada e tal. Outro dia encontrei no corredor o ministro lá. Viu que eu reconsiderei a decisão. Eu digo, maravilha, ministro. Então, assim, às vezes a gente tendo esse acesso, essa construção, essa credibilidade que a gente vai construindo aos poucos, quando vai fazer um regimento, quando se faz o regimental, a gente procura levar um bom argumento para que haja mudança de decisão. Então, essas idas sistemáticas, escolhidas e avaliadas, a gente consegue construir uma imagem que chegou a um ponto que o ministro Sebastião, no regimental de tráfico, que o Tribunal de Justiça, ele muitas vezes, ele afastava o privilégio pela expressiva quantidade de droga. E aí era 12 pedras de crack. E aí, aí veio o cacuete do júri, né? Aí eu dei uma manuseada no processo, embora não se examine provas aqui e tal, e fui no auto de apreensão. E me surpreendi com a quantidade dessas 12 pedras de crack. Não eram 12 quilos, não eram 12 gramas, eram 0,89 gramas de crack. E aí o ministro reconsiderou, concedeu o privilégio, reduziu em 2/3. Aquela pena de 6 anos em regime inicial fechado, ela passou a ser 1 ano e 8 meses em regime aberto, substituída a pena corporal. Na mesma linha do que tem acontecido em São Paulo, que o ministro Schietti até essa semana aí fez uma crítica bastante forte em relação a essa linha punitivista que acaba encarcerando pessoas e às vezes anos depois se consegue reverter num especial ou alguns meses depois no habeas corpus. Então, o que resultou nesse regimental? O gabinete do ministro Schietti, através da Rosângela, né, que secretaria o ministro lá, entrou em contato conosco e pediu que o GAEPS fosse numa reunião com o ministro. E aí está aí uma sugestão para os colegas da origem, do 2º grau e da origem. O ministro fez um pedido para nós apenas. Que destacássemos a quantidade de droga e se era primário ou não primário. Ou seja, o suporte fático, uma boa causa, ela tem uma chance de êxito muito maior do que discutir, embora não seja vedado o privilégio com grande quantidade de droga, porque senão mula jamais teria privilégio, né, preso em aeroporto internacional. Mas quando se tem um suporte fático que possa nos ajudar, isso aí facilita muito ocuparmos uma tribuna, facilita muito com a reversão de entendimento. E já vou te passar a palavra para tu contar um pouco mais para nós também dessa luta aí do desacato aí que fizesse uma belíssima sustentação oral. Eu me lembro como é que foi a primeira sustentação oral minha aqui, né? Escolhi um caso, tem a Josane na época. Não, tem que ir, Josane, eu vou quando tiver um processo que eu me sinta à vontade para ir lá e mostrar onde é que está o erro do tribunal. Onde é que eu entendo que haja equívoco ou algo para ser ajustado. E era questão de súmula 269, de regime fechado, uma pena inferior a 4 anos. E a ministra Laurita, até ela foi muito gentil conosco. Ela, tendo visto que foi alegado à tribuna, eu vou reajustar o voto, todo mundo estiver de acordo. E a primeira sustentação oral foi essa. Mas teve uma que eu fui com a ministra Maria Tereza na 6ª turma, a ministra Laurita era da 5ª na época, e eu vi que era uma insignificância. Mas era uma insignificância, e eu digo, essa aqui eu fiquei naquela dúvida que a gente fica, vou, não vou. Era uma pessoa semi-imputável, porque eu tinha uma vez absolvido num júri uma pessoa que era semi-imputável e ele era réu confesso 3 vezes.
na polícia 2 vezes em juízo, e aí chegou em plenário, negou e foi absolvido em Caxias do Sul. Aquelas coisas de júri, né? E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça de ser imputável. Ela estava vendendo, condenada por estelionato, que também poderia se aplicar em significância. E eu fui para a tribuna, porque era um valor ínfimo, mas era vendendo rifa para a igreja, Domingos. E aí fui eu para a tribuna dizer que ia ser imputável, que não sabia o que estava fazendo. E a ministra Maria Tereza, que era relatora, olhou assim, também tem uma relação bastante... Essa relação que se constrói, que é a parte bacana daqui. Agora que embalou a live, podemos contar a história aqui, né? A ministra Maria Tereza olhou, doutor Rafael, era na igreja, né? E aí tá, acabamos não levando... Então, assim, essas construções, né, de acertos e erros, êxitos e alguns fracassos também, não é sempre que a gente tem um caso Israel. O caso Israel no Supremo, que teve, até o Flávio falava na live de Minas Gerais, que o ministro Fux teve 190 e poucos habeas em 2 anos, todos negados. E aí quase que eu falei na live, o meu ele botou para absolver. No caso de Israel, inclusive, ele falou que nunca tinha absolvido em habeas, mas era um caso diferente. Então, o nosso trabalho aqui, Domingos, é mostrar que o caso é diferente. Eu digo no varejo, né? No atacado, aí sim, no atacado são grandes causas. São grandes causas, tanto na repetitiva e repercussão geral, como caiu no meu colo também. E eu até agora embalei aqui, me veio a lembrança 2 casos emblemáticos, né? Da legitimidade da Defensoria Pública da tutela do idoso em plano de saúde com aumento abusivo. E aí aquela coisa, a gente recebe a intimação da pauta, vai ver o que é. Me deparei com o recurso da TACMED, né? TACMED, que é de Bento, até eu sempre falo TACMED, o Marengo me corrige, né? E aí fui ver contra as razões do Arnaldo Rizardo, né, juiz de alçada do Rio Grande do Sul, doutrinador, razões extensas em relação à questão de conhecimento dos infringentes, que até os colegas do núcleo do consumidor tinham conseguido êxito para reconhecer nossa legitimidade em sede de embargos infringentes do tribunal. Fui lá sustentar e aí perdemos. Fiquei surpreso e tal, e consegui levar para a corte especial. Até eu me recordo que pela complexidade e pela magnitude da causa, o pessoal do Rio de Janeiro nos procurou, se colocaram à disposição para ajudar. A colega Thaís, que antecedeu o Pedro Carriello aqui em Brasília, conseguiu uma audiência com o ministro Salomão, que era o relator, na 4ª turma, e depois o processo caiu com a ministra Laurita, que reconsiderou a decisão de negativa de seguimento dos meus embargos de divergência, né? E aí, na conversa com o ministro, e eu digo, se cai uma bomba dessa e a gente não consegue se mexer, é uma tragédia a nível nacional. Né? Vão dizer, pô, mas o Rafael e o Domingos não se mexeram, não viram isso, e a gente às vezes lutando, e às vezes não depende da gente, né? Mas nessa situação teve também teve o julgamento do STF, da tutela coletiva, e favoreceu, mas para conseguir levar para a Corte Especial foi uma luta. Isso foi antes, isso foi agravo regimental, despacho de 45 minutos conversando com a ministra Laurita no gabinete, levando aqueles relatórios da Defensoria Pública, que a gente presta contas para a Assembleia anualmente, mostrando nossos orçamentos, a nossa atuação na tutela coletiva. Então, isso aí tudo a gente fazia, mas na audiência com o ministro Salomão, mais uma vez o detalhe. O ministro Salomão senta aqui, nós 3 ali, eu, o Munerati e a Thaís, pô, mas vocês não têm perna para tudo, por que querem atuar no coletivo? E aí eu olhei para o ministro Salomão, é que o litígios em massa, uma ação impede milhares de ações. Então, nós temos núcleos especializados, colegas que atuam nesses núcleos, os colegas, eles trabalham para impedir a própria sobrecarga do judiciário. E o ministro olhou, eu não tinha visto por esse ângulo. É verdade. Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade seja na audiência do 1º grau, seja no júri, seja no Tribunal Superior, de mostrar o detalhe que faça o julgador balançar, esse é o nosso trabalho. Né? E aí, nessa atuação, até acabamos de ver, tendo êxito na Corte Especial, até eu me lembro que a Martinha Zan, que estava lá também na sustentação que fizemos, ministro Fischer não quis me dar mais uns minutos para concluir, mas é aquela coisa, a gente suando a camiseta. E recentemente, Domingos, tivemos aqui um caso que era uma ação de civil pública
de Pelotas, em que o tribunal afastou a nossa legitimidade. E aí o recurso especial nosso. E embora tivesse já a decisão do Rio Grande do Sul reconhecendo a legitimidade para tutela coletiva para ato de improbidade, era essa a questão. E ali era questão de bombeiro cobrar, fazer o processo andar para alvará de funcionamento de estabelecimento comercial quando tinha uma cartilha, lá era uma coisa assim. E aí me chamou a atenção também o provimento do recurso, do agravo em recurso especial pelo ministro Câmpio. E aí, no distribuir memorial e no contato com os gabinetes, percebemos que não estava indo para um bom caminho a causa. Aí conversamos com os colegas da origem, com a administração, e ponderamos, sugerimos que como não tinha havido tutela antecipada, não tinha beneficiários de liminar, sugerimos a perda de objetos. Então, esse não fazer, esse recolher o trem, isso aí muitas vezes evita uma ação que poderia, essa tese da ação civil pública e improbidade, ela ser melhor explorada em outras situações, talvez não naquela. Né? Então, esse não fazer essa percepção de que as coisas podem estar indo por um caminho que não vale a pena apostar naquela causa para discutir aquela tese, isso aí a gente aprende, né, no acerto e no erro, e com esse tempo de experiência aqui, conversando com os colegas, a gente consegue também, às vezes, dosar um pouco essa vontade de querer sempre levar até a última instância, né? Mas nos conta um pouco aqui, senão eu fico contando história aqui a noite toda, e depois desse susto que eu tomei aqui não consegui chamar o meu companheiro de luta agora aqui no Planalto Central. Mas você falando desse recuso, é interessante também para saber que há brigas boas que a gente sabe que vai perder, mas mesmo assim a gente tem que ir. Por outro lado, existem essas brigas, né? Que foi o caso da sua pergunta, da minha estreia na tribuna do STF, que foi na DPF do desacato, né? Para brigar pelo não reconhecimento da Constituição de 88, da conduta do desacato enquanto crime, né? Assim, e aí tem um outro aspecto que também diz da atualidade, que é importante ressaltar, né? Que é o tanto que a virtualidade prejudica determinados casos, né? Se pode ajudar por um lado, determinados casos são prejudicados por outro, né? E eu acredito que nesse caso do desacato foi um desses casos que a impossibilidade de se usar a tribuna presencialmente tornou a causa muito distante, né? Porque até o momento em que defendemos aquilo, eu acredito que ela seja uma pauta institucional em termos de defensoria pública no Brasil inteiro, né? O fato da gente sustentar aquilo virtualmente, que é uma baita experiência, foi muito pouco produtivo em termos de acolhimento da tese. Então a gente viu votos de ministros que mais pareciam pré-prontos, né? Uma coisa pré-fabricada ali, e que foi dada sem que nem lessem, né? O nosso trabalho. Então são dificuldades que a gente enfrenta aqui, mas que, como você vem tratando, e a gente está abordando o tempo todo, fazem parte dessa atuação estratégica, né? Aquela atuação que a gente tem que estar para marcar o nosso espaço. E esse caso do desacato, que quem inclusive sugeriu que a gente fosse foi o Pedro Carriello, muito importante para a gente marcar espaço. Olha, pode não cair agora, mas a gente vai continuar batendo, né? Junto com o IBCCRIM e outras instituições, o que também é muito importante aqui, mérito do GAET, do Calmon, do Munerati, que é de atuar sempre, né, em conjunto com essas instituições que representam bem essa resistência, né, no âmbito penal. Mas, também aproveitando para falar dessa necessária harmonização, tema recorrente nosso aqui tem sido a questão, né, das dificuldades que a gente encontra, né, nesse trânsito recursal do primeiro para o segundo para o terceiro grau. E a gente tem identificado muito esses pontos, dentre eles, né, a gente tem destacado a questão do pré-questionamento, a questão da nulidade, em especial. E quando você vem e fala que o trato fático probatório, aquele cuidadoso do primeiro grau, é muito importante para a gente aqui, eu gostaria que a gente explorasse isso mais nessa live aqui, já que a gente está sendo visto por outros colegas, né? Que a gente explorasse isso, que vai sair nesse material que a gente está organizando, mas a questão da supressão de instância, a questão de não estarem mais aceitando nem a nulidade absoluta, sem demonstração de prejuízo. Como é que tem funcionado e como é que a gente vai fazer para funcionar melhor isso, Rafael? Olha, aqui eu agora consegui dar uma lida aqui nos comentários dos colegas, vi a Rafaela aqui falando daquele caso Tachimed, que era agravo
se cabia ou não para a questão de condições da ação da taxa média, era agravo e infringentes, né? Agravo e infringentes. Vi aqui também a Camila perguntando do júri de Birubá. Esse júri foi um júri que o Ralph, o juiz de Birubá, duríssimo. Lá fiz um primeiro júri. Depois vou chegar lá nessas outras questões que a gente programou na live, mas sempre foge um pouquinho, né? E aí... só aproveitar o parênteses. Estão pedindo também para a gente falar das questões cíveis. Né? Então, eu falei da legitimidade, posso falar, eu estou aqui também com a Sinara, né? A Sinara perguntando do cível, o que a gente pode... A gente tem questões aqui de afastamento de penhora acima de 40 salários mínimos, questão de fraude medidor de consumo de água e luz, às vezes uma indenização de dano moral, saber se é exorbitante ou não o valor. Tivemos uma luta, paz, meus colegas, estavam querendo que pagássemos preparo para a curadoria especial, e eu digo, conseguido, embargos de declaração com o ministro Salomão e um outro agravo regimental com o ministro Belize, e essa aí foi uma luta que outros colegas de outros estados também enfrentaram aqui em Brasília. Eu falei para o ministro, se já não, o Tribunal de Justiça não encontrou, o Judiciário não encontrou a parte, por estar em local incerto não sabido. E nós estamos de curador especial para eu poder recorrer e ser conhecido se eu tiver que pagar preparo, é só se for do meu bolso. É só se o defensor puxasse do bolso para fazer o preparo. E aí acabou se reconsiderando essa decisão aí. Então, assim, de questão civil, assim, tem questões de famílias que chegam aqui também com muita dificuldade, às vezes perda de pátrio poder, chega aqui é matéria fática, é difícil reverter o que as instâncias ordinárias decidiram, né? Mas eu estava contando o júri de Birubá, e aí, mais uma vez, o detalhe do argumento de autoridade, ele pesou. Eu fiz o júri, consegui desclassificar uma situação em que o marido teria tentado matar a mulher, mas a vítima chegou em plenário e mentiu. Essa que é a verdade, né? E eu fiz o júri, falei que ela estava mentindo, e de fato desclassificaram. Mas mesmo assim a pena ficou 2 anos e pouco, mas vai sair solto. Aí a colega, a Camila, foi fazer o segundo júri. E aí por uma tentativa de homicídio, veja o punitivismo do magistrado, né? Tentativa de homicídio qualificado, 14 anos, a pena maior que o homicídio consumado. Só que a colega teve a sacada de alertar na ata, de fazer consignar na ata que a promotora usou argumento de autoridade. Porque para voltar para o segundo júri, o tribunal teria invadido na prova, ok? Mas a promotora dizia, né, que esse desembargador, relator, foi meu professor, jamais erraria. E aí... Segundo júri anulado de novo. O primeiro anulado em recurso da acusação, o segundo em recurso da defesa, e caiu com o ministro Schietti. Aí, fui eu lá, o caso que eu tinha feito no primeiro grau, eu peguei no primeiro grau e na terceira instância aqui, né? Fui lá despachar com o ministro Schietti, e o ministro Schietti observando que realmente aquilo ultrapassou aquele que não era decisão de pronúncia, decisão de mandando um novo júri, mas que aquela referência feita pela promotora com aquela peculiaridade que aquele desembargador era um professor que jamais teria julgado sem conhecer o processo e tal, aquilo realmente passava dos limites aceitáveis e aí manteve a decisão que mandou o novo júri. E aí até para acompanhar, o colega Cabreira fez terceiro júri, foi condenado de novo. Né? Mas essas lutas assim de 7 minutos para terminar aqui, essas lutas que começam na origem e terminam aqui, quando a gente tem uma participação desde o começo e no final aqui, a gente fica cuidando daquela causa. Eu pedia para cuidar quando fosse pautada, né? Acabou sendo decisão monocrática. Mas é importante falar, então, desses 7 minutos aqui, Domingos, eu vou tentar falar pelo menos aqui, tá? De um problema muito sério que é chegar à causa que o tribunal não poder examinar porque não teve o enfrentamento das instâncias ordinárias. Isso aí obsta não só o recurso especial, né? Como obsta também até o habeas corpus. Por quê? E aí, a atenção que os colegas têm que ter desde o primeiro grau, inclusive no segundo também, nas contrarrazões, às vezes, de levar uma tese defensiva, para que, se for exitoso o recurso de acusação por um fundamento, que se examine outro fundamento defensivo que não foi examinado. E tivemos um caso aqui há poucos dias de um estupro, também Coronel Bicaco. Tá? O Ruggiero, juiz, né, de primeiro grau, ele absolveu um menino teria sido acusado por crime sexual em relação a uma vítima menor de 14 anos.
Só que ele casou com essa menina. E aí a menina já tinha experiência e tal, tinha 13 anos. E aí se afastou a presunção absoluta de violência, o tribunal manteve. Só que tinha, na versão do réu, uma tese defensiva muito importante. A do erro de tipo em relação à idade da vítima. Ele não sabia que ela tinha menos de 14, era uma tese que estava no processo. E aí eu tentei invocar em agravo regimental no STJ e nunca foi enfrentado no primeiro nem no segundo grau, porque a absolvição era mantida pela inversão, pelo afastamento da presunção absoluta. E aí o ministro Neff acabou não conhecendo o recurso, porque não havia essa questão, seria inovação recursal naquela altura do campeonato. Vamos tentar um habeas para o Supremo ainda, por ser tese pessoal defensiva, mas a dificuldade de supressão de instância, ela se fez presente ali. E tive um outro caso também da Silvia, né? Achei interessantíssimo. O rapaz foi condenado por um crime cometido na Ceasa, mas botaram endereço em Canoas. Ceasa em Porto Alegre. E aí acabou se discutindo competência, mas não se discutiu a necessidade da aplicação do 384 para corrigir a narrativa fática. E aí, chegando aqui, o ministro Sebastião, que é um ministro bastante progressista, entendeu que não tinha como examinar aquela tese, porque ela não havia sido previamente enfrentada nas instâncias ordinárias. Então, esse cuidado, né, de pegar e manter nas contrarrazões, se tem dois fundamentos para absolver, aquele que não foi enfrentado se alega nas contrarrazões. É claro que não se exige que se faça dosimetria, pressupondo que o tribunal vai condenar. Agora, se o recurso é dosimetria e tem tese que já arguindo, é importante fazer esse contraditório desde o princípio, né? O Domingo está me dizendo aqui que a gente tem 4 minutos aqui para encerrar a live, tá? E aí até o Clérison, também defensor da Bahia, aqui, tá querendo que a gente compartilhe esse material assim que a gente tiver esse material pronto. Tu tá me botando a trabalhar aqui, Domingos, né, nesse ponto de escrever aí, que eu sei que tu é um doutrinador aí, que já nacionalmente reconhecido. Então, de qualquer forma, assim, eu tô reclamando, mas tô gostando. Tá sendo boa essa parceria, essa troca de ideia, tá muito bacana, viu? Tu tem 3 minutos para te despedir do pessoal aí, Domingos. Não, e a gente vai ter mais parceiro, porque o Flávio e a Adriana também vão participar. A gente já está querendo trocar umas figurinhas a respeito desses materiais, porque eles estão criando um para Minas Gerais também. E todo o GAETS, a partir daquela última reunião, parece estar engajado nisso também, né? Que é essa atuação recursal estratégica e em nível nacional, né? No âmbito nacional. Então, assim, eu queria agradecer a todos que nos ouviram, pedir desculpa pelo atrapalhamento tecnológico e que a pandemia acaba nos levando a cometer esses erros, né? Mas, meu muito obrigado pela acolhida do Rafael e por todos do GAETS, pela confiança depositada. Espero corresponder e trabalho não vai faltar. Passo a bola para o colega, para o camarada Rafael. Obrigado, pessoal, aí pela oitiva. Desculpa pelo problema técnico inicial aí. As coisas fogem um pouquinho do que a gente programa, mas enfim, contem conosco. A gente vai procurar melhorar essa interlocução, né? Não só com a nossa própria defensoria, mas também com outros, para que a gente possa, cada vez mais, a defensoria pública manter e até progredir nesse êxito que ela tem tido ultimamente nas cortes superiores. Aí. Muito obrigado aí, viu? Encerrando por aqui. Um grande abraço.